Ô, Ismael! Opa! Deixa eu passar o resto que tá bem aqui. Matando aqui, a câmera tá fechada. Eu consegui que eu desenho. Aí.
Tudo bem, graças a paz. Boa noite. Vamos iniciar nós aqui. Aquele relógio está certo, meus irmãos? 37, é isso? 7h38, tá, só para a gente manter aqui, que eu estou sem relógio aqui, né? Então, para a gente saber aqui e manter os horários. Vamos começar orando. E eu gostaria de saber se alguns dos irmãos têm algum motivo de oração, alguma coisa que gostariam de compartilhar. Nós vamos orar juntos nesse momento. Alguém? Pela família? Como que é o nome do irmão mesmo? André. Vamos orar pela família do André. Pastor, ora para os discipulandos que vão batizar agora e os que estão sendo discipulados que vão batizar agora, mas no próximo eles devem estar preparados. Amém. Vamos orar sim, né? Importante porque a luta, né, espiritual, né, tudo isso. Nós estamos com 8 discipulandos fazendo uma festa. 8? Oh, esse é o multi-homem mesmo, né? Né? Glória a Deus. Bem, vamos orar sim. Dia 27, né? Vai ser batismo? Então, o último sábado do mês, né? Isso. É dia 30, que é dia 1º domingo, né? Uhum. Vamos orar sim por esse motivo. Mais alguém queria compartilhar alguma coisa, algum motivo de oração? A senhora bem engajada na obra, não foi isso. Boa noite, Zaqueu. Vamos orar sim. Paz, tudo bem? Mais algum motivo de oração? Então vamos buscar o Senhor em oração agora. Nós temos online aí os irmãos que estão online, o irmão João, o irmão Isaac e o Ismael, né? Os irmãos têm algum motivo de oração? Quero pedir oração pela minha saúde. Certo, irmão. Eu estou com um desgaste no quadril. Uhum. Eu também pela saúde, a imunidade está baixa. Ismael. Tá jóia, Ismael. Vamos orar, sim. Boa noite. Olha, você é corajoso, ó. Melhorou, obrigado. Isso.
Felipe? Quando foi hoje, eu recebi uma proposta. E Deus vai. Amém, amém. Vamos orar por isso também, pelo Felipe, né? Emprego que ele pediu e hoje recebeu uma proposta, orar para que se efetive, né? Se for da vontade de Deus, né? Que se complete isso. Amém? Então vamos colocar esses motivos no altar do Senhor. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite nós podermos estar aqui. Pai, o Senhor é um Deus presente na nossa vida em todos os momentos, Pai. E nós cremos nisso, Deus, que as tuas promessas se cumprem e a promessa que o Senhor estaria conosco todos os dias, Pai, cremos que tem se cumprido. Que não existe um momento, Pai, na nossa vida sequer que o Senhor não está conosco. E é por isso, Deus, que levamos o nosso pensamento ao Senhor e pedimos, ó Deus, pela vida do André, pela sua família, para que o Senhor esteja, Deus, abençoando, Pai, o seu lar. Tu sabes, ó Deus, o que ele tem passado, o que está acontecendo no lar dele. Ó Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que ama a família. O Senhor instituiu a família, Deus, e nós temos aprendido melhor aqui, Pai, para podermos liderar e cuidar melhor do nosso lar. Então, peço que o Senhor abençoe o André e que ele desenvolva, Deus, ali de uma forma que ele consiga, Pai, ser um líder, um representante do Senhor ali no seu lar. Toque no seu lar, ó Deus, venha prover os recursos, ó Deus, o que ele mais necessita. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida dele. Ó Deus, Pai, o Marcos pede pelo batismo, Deus, aqueles irmãos que estão se preparando, Pai, fazendo o discipulado para descerem as águas. Sabemos, ó Deus, que esses são momentos de lutas e de tribulações. Ó Deus, porque nós optamos por seguir o Senhor. Então eu peço que o Senhor proteja, Pai, que o Senhor esteja, Deus, ali, colocando a sua boa mão sobre a vida daqueles batizandos, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger, ó Deus, que a tua palavra venha penetrar naqueles corações, ó Deus, trazendo convicção, e que eles sejam protegidos, ó Deus, para que na hora quando vierem descer as águas, ó Deus, realmente haja um brado de vitória, realmente que haja festa nos céus, ó Deus, porque, Pai, houve ali uma confirmação de mais um, Pai, que entrou no teu reino, Deus. Nós também queremos orar, Deus, pela missionária Sara, ó Deus, que está internada, Deus, foi essa manhã, Pai, pedimos que a tua boa mão também esteja sobre a tua serva. Ó Deus, que o Senhor venha curá-la, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, uma serva efetiva, uma serva ativa, Pai, como o Cristiano comentou. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre ela, utilizando os médicos, a equipe médica, cada um ali, Pai, seja um instrumento do Senhor, para que haja, Pai, através dela, Pai, mais um testemunho de libertação e cura, Pai. Também entregamos, ó Deus, a vida do irmão João nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor esteja com ele, Pai. Ele está com desgaste ali no quadril, Deus. Pedimos que o Senhor esteja aliviando as dores. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, os seus músculos, fortalecendo, Pai, ali a sua estrutura, e que ele seja cuidado pelo Senhor, ó Deus. Auxilia, Pai, os procedimentos necessários, os tratamentos necessários, que o Senhor mostre o caminho para o teu servo, Deus, e que ele consiga, Pai, viver bem, Pai, sem dor, e continue servindo a Ti, ó Pai. Colocamos a vida do Ismael, que também comentou, Pai, que está com a imunidade baixa, que o Senhor esteja cuidando do teu servo, Pai, fortalecendo, dando vigor, trazendo também restauração física para ele, Deus. E com o Felipe, Pai, nós oramos aqui por ele, pedindo um emprego, Pai. E o Senhor, ó Pai, apresentou para ele uma proposta. Nós pedimos, Pai, diante da necessidade do teu servo, que se efetive, Deus, mas que se faça a tua vontade e não a nossa. E assim entregamos esse momento de aula, Pai, aqui, de curso. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações
e que saímos daqui, ó Deus, mais sábios do que quando nós entramos, ó Deus, que saímos daqui melhores do que nós chegamos, ó Pai. Nós clamamos a Ti e pedimos a Tua intervenção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Temos aí, chegou o Sandro e chegou o irmão Aleir. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos, Edivan, chegou aqui. Deixa eu ver onde que eu pus. Graça e paz, boa noite, irmãos. Boa noite, meu irmão. Aleir e o Sandro. Boa noite, pastor. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Eu não estou presencial porque eu estou muito gripado, a mulher também, né? Então a gente fica preferindo ficar em casa hoje. A gripe tá pegando forte aí, né, meus irmãos? O problema é o ar-condicionado e inverno, sol. Né? Fica isso com a gente, né? É verdade. Mas Deus é bom, em todo momento, né? Deus Amém. tem cuidado de nós, tem nos protegido. Vou passar a lista aqui de presença, vou pedir para os irmãos preencherem, tá? Hoje é dia 19. Que dia que é hoje? Hoje eu não posso esquecer o dia de hoje. Semana passada está justificado. Está justificado. Ah, sim. Não teve jeito, né? Passa para a gente, por favor, meu irmão. Ó, hoje a gente só vai concluir, entrou o seu também agora. Né? E nós estávamos tratando a semana passada, a gente começou a falar sobre a parte 2, né? Então, da nossa apostila. Vocês viram que veio lição de casa, os irmãos aí já deram uma baqueada, né? Depois de 103 ali lição, os irmãos já começaram a debandar aí, ó. Deus, né? Ficou estreito, né? Não. A gente tem que prosseguir aí no caminho, né? É a peneira. A gente começa a dar trabalho, tarefa aí, a gente começa a ver, pô, aí tá ficando complicado, hein? Quando a gente anda para o aspecto prático, meus irmãos, a gente começa a ver que começa realmente a ficar mais difícil, né? Boa noite. Enquanto a gente está dentro da área filosófica, né? Enquanto a gente está na área dos conceitos, muitas vezes é mais fácil. Né? Isso é na vida, em todas as áreas da nossa vida, né? Enquanto a gente não exige um sacrifício realmente nosso, é mais fácil caminhar, né? Mas eu quero te dizer aqui essa noite que a partir do momento que você adquire o conhecimento de alguma coisa, você se torna responsável por praticar aquilo que você conhece. Não tem como a gente achar diferente, né? O apóstolo, né, Tiago, quando ele escreve a sua epístola, ele fala aí um grande desafio para o crente é a gente não ser só ouvinte, né, da palavra, mas praticante. É tão fácil mais a gente chegar aqui no curso e a gente pegar o conhecimento e falar, olha, eu estou aprendendo sobre sabedoria, e a gente querer aquela sabedoria daqueles grandes monges, né, que apresenta conceitos, mas que não exige nada da gente. E a gente está sendo desafiado aqui porque está exigindo da gente mudança de postura, está exigindo da gente aprimoramento naquilo que a gente faz, né? E a gente começou a parte prática. A parte prática, então, que o nosso curso ele vai chamar de trabalho manual, né? Ele traz esse conceito mais prático, porque até então nós estávamos vendo aquela ideia realmente do fundamento, né, que é a base. E depois que a gente tem a base, a gente não pode continuar assim. A gente olha que esse é o princípio bíblico em todas as cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, Pedro, ele começa trazendo conceito teológico, a sua base.
depois ele parte para a aplicação da vida. O crente ele não pode simplesmente ter conhecimento, porque a palavra de Deus ela não vem só para mim, só para nos informar, ela vem para nos transformar. Isso faz uma diferença muito grande. Então, a escola, quando a gente fala assim, a escola eclesiástica, só a escola bíblica, a escola quando a gente aprende sobre questões referentes ao cristianismo, meu irmão, ela não é uma transferência de informação. Ela procura realmente nos formar para que sejamos transformados. A vida do cristão é uma vida de constante mudança para que nós sejamos novamente não, porque a gente não foi, né? Mas para que sejamos conformados à imagem de Jesus. Paulo ele vai falar isso, ele fala, olha, a gente não alcançou aquilo que nós deveríamos ser ainda. De glória em glória, nós partimos em direção a esse aperfeiçoamento. E a gente está caminhando, está trilhando nesse caminho. Alexandre, seja bem-vindo. Newton, seja bem-vindo. E o Sandro está atrás, ó. O Sandro está lá. Onde que é esse lugar aí, Sandro? Ó, enjoado. Ele fala que está gripado, mas olha lá, onde ele está? Está em São Francisco, lá. Olha, brincadeira, viu? Mas tá bom. Então, a gente estava falando aqui sobre o trabalho manual, que é o tão ocupados como a formiga. A gente vai finalizar esse aqui e eu já vou passar próximo conteúdo, tá? E no final vou perguntar se alguém fez alguma coisa da tarefa, pelo menos para a gente saber, né? Porque a gente precisa, aí dentro de um compromisso, a gente trilhar nesse caminho, tá? De querer mudar. A gente chegou a terminar e começar a compartilhar aqui da apostila da semana passada. Quem faltou, precisa da apostila da semana passada, Felipe, Sr. Fábio. Retrasado, eu vou ver se eu tenho da retrasada aqui. Uhum. A gente só vai fechar a ideia dessa semana. Pode. Uhum. Sem crise. Vamos lá. Então, a gente trilhou até o caminho aí sobre planejar cuidadosamente. Foi quando a gente trabalhou a ideia de que a gente precisa planejar, né? E a gente chegou a comentar aqui a ideia de que nós, como homens, devemos planejar a nossa vida. Se hoje eu for te perguntar aqui, aonde você vai estar daqui 5 anos? Qual a projeção de vida que você tem para você e para sua família? Quando a gente começa a pensar a respeito disso, por isso que ele começa a trazer a ideia de que a gente precisa trabalhar duro. Porque a nossa família está nas nossas mãos. O papel de ser o supridor do nosso lar é nosso, sabe? E ele traz isso que não somente é uma função, mas é uma questão de sabedoria, que não somente a gente então trabalhe com vigor, né, com zelo, e ele vai falar sobre isso, fazer como ao Senhor, porque é para Ele que a gente vai prestar conta, e a gente falou sobre isso aqui a semana passada, que a gente não faz pensando, Ele coloca o exemplo para a gente, Ele colocou o exemplo da formiga, então quem é o nosso professor nesse caso? Seriam as formigas, né? Olha, como exemplo, fala, olha para a formiga, como que ela é? Ela é trabalhadora diligente, ela não tem ninguém supervisionando o trabalho dela, mas você não vê ela ganhando tempo. Você não vê ela perdendo lá na máquina de café, batendo papo, né? E tentando fazer valer aquele momento. O autor do livro ele traz uma ilustração aqui, na verdade, uma experiência que ele teve, de que ele foi chamado para prestar um serviço também, se não me engano, aqui foi de
na área de construção civil, e os irmãos que trabalham nessa área sabem como muito bem. E ele ganhava por hora, né? E ele era diligente no trabalho. Um rapaz daqui a pouco chegou para ele e perguntou: por que você está correndo tanto? A gente não ganha por serviço feito, a gente ganha por hora, né? Ele falou: esse é o princípio que muitos homens estão vivendo. Então ele fala: a gente tem que aproveitar essas oportunidades para expressar o melhor, sabe? Para mostrar ali a quem realmente nós servimos. Precisa existir uma excelência naquilo que a gente faz. E depois ele trilhou essa linha da gente planejar cuidadosamente o futuro, né? E ele diz, e novamente ele chama a gente para olhar para a formiga. Ele fala que existem 4 coisas muito pequenas na terra, que porém elas são sem força, mas são sábias. Ele fala da formiga, porque ela trabalha o verão todo, mas quando chega no inverno, ela tem o que comer quando ela não pode trabalhar. O que é isso? Quer dizer que eu vou trabalhar, não vou trabalhar no inverno, vou ser urso, hibernar? Não é esse o sentido do texto bíblico. O que o texto bíblico está dizendo aqui? Está dizendo sobre a prudência da gente preparar o nosso futuro. Está dizendo da prudência, realmente, da gente considerar que a gente tem algo ali para deixar para os nossos filhos, além de dívida, né? E o nosso contexto, a gente comentou aqui que no Brasil ele é muito complicado, porque a nossa própria nação não tem planejamento para longo prazo. Quando eu olho para os Estados Unidos, e a gente estava assistindo a CNN, até quando estava fazendo uma transferência de governo, e eles estavam discutindo o planejamento financeiro dos Estados Unidos para daqui a 30 anos. E a gente olha para a nossa nação, a gente não consegue fazer um planejamento para 4 anos, né? E a gente tem vivido de acordo com os nossos governantes, na verdade, né? A gente também não consegue. E porque eu aprendi, e o que eu herdei dentro do meu pai, eu não posso, não reclamo dentro dessa realidade, porque foi o que ele aprendeu, e essa gente só pode dar aquilo que a gente tem, e vocês estão tendo algo diferente aqui para dar algo diferente para os seus filhos. Meu pai ele entendia que ser homem era simplesmente você trazer alimento para dentro da sua casa naquele período. O suficiente. Quantos de nós crescemos assim, achando que a função do homem é simplesmente você trazer o alimento para sua casa ali naquele mês e não deixar a família passar fome? Só que a Bíblia ela mostra e apresenta que a nossa realidade, a nossa função vai além disso, né? E é por isso que ele traz então, fala que os planos diligentes tendem à abundância. Mas a pressa excessiva produz a pobreza, aquela ideia de você só remediar através do urgente, né? Talvez você vai falar, mas, por exemplo, assim, na Bíblia de uma pessoa muito sábia nessa área, é José, né? Ups, eu vou procurar sua. Não, pode falar, não ia. A história dele é assim, linda, porque mais que o administrador é um homem temente a Deus, né? Mas na parte da administração, ele fez uma diferença enorme na tempo que ele viveu, né? Não só na vida dele, mas na família, na nação que ele vivia, das nações ao redor. Né? Porque ele traçou um plano, então quando fala assim de planejamento, é algo prático, né? Ele traçou um plano que, quando as coisas estavam bem, ele juntou, né? Deu um conselho para o chefe dele, né? Vamos fazer assim, vamos guardar, porque vai chegar o tempo ruim. Se o tempo ruim vem, o inverno chega. No caso da formiga, Da formiga, é. mas no caso da vida pessoal nossa, o inverno da vida é feliz. Sim. Vai chegar, não tem como escapar disso. Então, a gente precisa fazer um planejamento para que lá na frente você não fique dependendo de filho para estudar cesta básica, sabe? De ajuda da igreja, ajuda de pessoas de boa vontade para você sobreviver. É muito bom isso aí para o homem, né? Para
índole do homem, né? Chegar no final da vida, tem que ser vida de esmola, vida de ajuda. Então, o homem pode planejar agora, especialmente nós brasileiros, e o IBGE fala que nós vamos viver mais aqui para frente. Então, nós vamos durar mais. E se vamos todos durar mais, essa previdência aí, que já não é grande coisa, ela vai quebrar daqui aos tempos. Nós acabamos de ter uma reforma da previdência aí, duras penas fizeram uma pequena reforma. Mas já estão falando que ela já está defasada, tem que fazer outra reforma. Então, eles vão cortar mais alguma coisa. Eles vão tirar mais benefícios, vão empurrar o homem para trabalhar mais tempo, o homem e mulher, né? Então, as coisas vão se estreitando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando ele chegou, trabalha na nossa porta, a gente não está preparado. Então, seria importante que cada um de nós tivesse esse senso de planejamento, né? Para chegar lá na frente, ele ter uma reserva financeira, ele ter uma poupança, ter um plano de previdência, talvez privado, se depender só do INSS, talvez ele não consiga sobreviver, pelo menos no nível que ele sobrevive na ativa, né? Isso mesmo. Então, não tem como escapar disso. A gente tem que ter coisas palpáveis na vida da gente para planejar isso. Eu estou falando isso porque, assim, a história é bem sofrida, bem difícil. Vai ser difícil na mente, né? Vamos fazer vamos fazer uma pé de meia, vamos fazer uma previdência privada, e chegar lá na frente, as coisas vão apertar, porque você vai ficando mais velho, o gasto que você vai tendo é maior, é muito remédio, muita consulta médica. É quando você mais precisa do dinheiro, você não tem. Então, precisa cada um de nós, depois que estão mais jovens, está tempo ainda, né? Fazer esse planejamento, para não ficar lá na frente com essa vida sofrida, catando moeda para poder comer uma pizza, sabe? Isso aí é uma coisa, a dignidade que a gente tem que ter, né? Amém. Então, vá planejando isso. Não gasta tudo que você ganha. Poupa. Os grandes economistas falam o seguinte: a gente tem que poupar pelo menos 20% do que ganha todo mês. No mínimo, é 20%. Se você não guarda isso, você já está errado. Só que tem gente que, além de não guardar, está gastando mais. Já entra no meio do vermelho. Se ele não tiver um plano real, né, ele vai quebrar lá na frente. O país é assim também. Então, eu queria dar um conselho para os irmãos, principalmente que estão mais. Hoje estou aposentado já, né? E eu tenho uma previdência privada que eu planejei lá atrás, estou usufruindo dela, não é grande coisa, mas ela me complementa aquilo que o INSS não consegue me dar, né? Então, isso que alivia um pouco esse tempo de dificuldade. Você tem inverno agora. Então, antes que esse tempo chegue, façam isso. Vai guardando um pouquinho do bem, vai guardando uma previdência, vai investindo numa poupança. Tem muitos métodos aí no mercado para a gente fazer isso. Amém. Para que realmente a gente possa ter. Muitas pessoas às vezes não olham isso, mas quer comprar um carro novo, mas não pensa se o carro tem seguro, tem TVA para pagar, coisas, né? Então, em vez de pensar num carro novo, guarda uma grana, faz uma poupança para os filhos estudar. A gente fez isso quando era mais jovem. A gente abriu uma conta poupança para pagar a faculdade dos nossos filhos. Eles fizeram faculdade por conta disso. Então, é só um conselho, né? Cada um tem a vida que quer. Mas se a gente quiser ser sábio nessa administração da família, tem que fazer algo real. Não pode ficar só no discurso, né? Isso, quem adota isso agora, depois vai ver que vale a pena. Amém. Às vezes você vai ter que se privar de alguma coisa agora, mas depois você vai ver que vale a pena. Né? Amém. Não, tranquilo, o pastor está certo. Deixa eu só ver aqui. Tem mensagem aqui? Não.
Após o Senhor, aqui, amados, é o que? O Newton. Ah, tá, só isso. Boa noite, Admilson. Seja bem-vindo. Boa noite, noite, tudo bem, irmãos? Graça e paz. Eu fiquei pensando aqui, só, pastor Wanda, que eu falei, deveria ter dado o microfone para o irmão, porque os irmãos de casa não conseguem ouvir. Né? Na verdade, o pastor Wander, ele estava comentando um pouquinho com o pessoal de casa, ele estava falando sobre a importância da gente planejar realmente o nosso futuro, né? Então, isso é desafiador para a cultura brasileira. Tá? Uma cultura que até mesmo a questão financeira da maioria da nossa população. Mas se a gente pedir orientação de Deus, Ele não vai nos mostrar que a gente consegue, né? Eu sei que está tudo muito caro, a gente sabe disso, né? E eu falo que essa é uma das lições até que me desafiou muito. Porque eu começo, a gente sempre pensa nisso, a gente tem trabalhado para que os filhos estejam com o futuro, né? Mas a gente vê que precisa de algo mais ainda. Porque realmente o inverno vai chegar. Pastor, posso dar um pitaco? Dá um pitaco, irmão João. Então, eu sou filho de pobre, de 2 analfabetos, né? E eu sou aposentado do Banco do Brasil. Então, eu tinha a lista dos pensionistas na minha mão, quando era a lista de papel, né? 90% ganha um salário mínimo. Então, para um educador financeiro orientar essa pessoa a poupar, é difícil, né? E você sai 100 quilômetros da cidade de São Paulo, daqui de Mogi, a maioria ganha salário mínimo, que é trabalhador braçal, servente pedreiro. Então, sei lá, se é 10 ou 20% da população que estudou, que tem uma faculdade, que tem condições de desenvolver a sua atividade, né? Uhum. Então, assim, orientar essa pessoa. A opinião dos educadores financeiros é que deveria ter educação financeira nas escolas, no primário. Deveria começar lá no primário essa educação financeira, né? Então, tudo bem, eu concordo que todos nós devemos planejar, todos nós devemos fazer igual a formiga, não igual a cigarra, né? Ficar cantando. E eu concordo com tudo isso, mas como eu sou de origem pobre, eu acho que tem que considerar essas pessoas que não conseguem poupar, mesmo que elas sejam orientadas a poupar. Então, aí cai no problema. Eu tenho formação universitária, deveríamos educar as pessoas a conseguir um trabalho melhor para que ela consiga poupar. Eu acho que é aí que é o ponto, né? Sabe, orientar a pessoa para que ela tenha um ganho maior. É lógico que nem todo mundo vai ser rico, né? Isso é bíblico. Nós vamos ter pobre, sempre vamos ter pobre, né? E a gente precisa do mecânico, do lixeiro, cada um na sua profissão, cada um tem a sua utilidade dentro da sociedade, né? Mas é assim, acho que tudo bem. Tem educação financeira desde o primário, desde a infância, né? Então, aí sim, aí nós vamos chegar a um nível melhor de pessoas mais orientadas a se planejarem, né? Era isso. Perfeito, só que a gente não consegue fazer uma reforma social, né? E o que a gente está até pensando, e foi bem colocado, o irmão João conseguiu desenvolver na vida dele. E o que a gente precisa entender é que a gente consegue também, né? Eu creio em princípio, meus irmãos, e que Deus abençoa quando a gente aplica princípios na nossa vida. A prioridade ou urgência, né? O problema é que muitas vezes a gente está focando naquilo que é urgente, não naquilo que é prioridade, né? Urgência, muitas vezes, ele não é prioridade, e muitas vezes nem é urgente de verdade. A gente vive apagando incêndios porque realmente nos falta, às vezes, conhecimento, né? Mas um grande desafio que Deus está nos dando aqui é para que a gente saia da nossa... Para nós que estamos aqui. É nós que estamos fazendo o curso de homens sábios aqui.
né? E levar isso para o meu filho, sabe? Para que o meu filho leve para o meu filho, porque é assim que o ensino bíblico ele ensina que ele tem que ser, né? Lá em Deuteronômio 6, se eu não me engano, ele vai falar que os filhos dos meus filhos sejam abençoados e conheçam a respeito do Deus que eu creio, baseado naquilo que eu ensinei para o meu filho. Então, os filhos dos meus filhos são abençoados através do meu ensino. Então, são princípios que a gente está aplicando aqui com o pouco que eu tenho, né? Eu tenho que entender que eu preciso planejar. Eu ainda não sei como eu poderia ajudar, por exemplo, um irmão que ganha um salário mínimo muitas vezes e que paga aluguel. É a realidade de muitos aqui, né? Mas eu creio aqui, baseado no que as Escrituras nos diz, e para mim a Escritura é a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é a verdade, e que Deus vai cuidar, que Deus vai abençoar. Mas no que depender de mim, meus irmãos, eu vou trabalhar ao máximo para que a minha vida, daqui 10 anos, digamos assim, a minha filha esteja se formando na faculdade. Que eu possa ajudá-la naquilo que ela precisar. Preparar os filhos. Se essa não é uma realidade que eu tenho hoje, porque não foi de um legado, muitas vezes, que eu tive também, eu queria que meus filhos tivessem. Não é porque eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive, mas é porque eu tenho conhecimento que meu pai não tem, né? Então, os homens sábios, eles trazem esse grande desafio para a gente, sabe? Para que a gente não fique se colocando como vítima da sociedade, porque nós não somos. Deus nos deu condição para levantar, sabe? Para fazer a diferença na nossa sociedade aqui, para viver e trabalhar duro, né? Queria falar, não? Bem falado, bem falado. Que ele fazia. É esse senso de significado que faz parte, então, da nossa realidade, porque a masculinidade, né, a hombridade, ela foi fragmentada. E isso faz parte da nossa masculinidade, que foi fragmentada. A gente perdeu esse senso do que é prosperidade, né? E a gente acha que prosperidade simplesmente é você ter realmente acúmulo de riqueza. Mas o que a gente está trabalhando aqui realmente é a ideia, né? Quando a gente olha para o que ele está falando, no que a gente trouxe de ter com a formiga, de que você olhe lá na frente e não te falte, né? O que a formiga precisa para viver? De folha, né? Quando a gente pega, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está se colocando como uma ovelha. O que a ovelha precisa? De um pasto e de água, Pastor Fábio, aqui depois o Marcos. A ideia do Janine, na verdade, é a ideia do judeu. A ideia de prosperidade do judeu não é ser bolso cheio, é ser bem-sucedido no mínimo que ele faz. Essa é a ideia de prosperidade do judeu. Você conseguir se sustentar com aquilo que você faz, né? Ser bem-sucedido. É interessante, né? Quando a gente pega, porque ele seguiu esses princípios da prosperidade que seguia a vida dele, né? Marcos? Pastor, esse exemplo da formiga ele da hora. E assim, só que, cara, a formiguinha ela vai para cima.
ela vai atrás. Ela vai atrás. Ela não fica esperando a gente pegar muito isso. Ele coloca folhas bem viçosas, entendeu? Esses dias eu estava saindo da faculdade com a minha esposa e a gente atravessa aquele parque ali do lado da prefeitura, né? E a gente viu umas formiguinhas, cara, no meio do parque. Elas estavam assando uma pipoca, cara. Pipoca dessa de micro-ondas, ou dessa de milho, né? E, cara, eu parei e fui a minha esposa e falei, amor, isso é o meu papel. Eu tenho que ir pra cima. Amém. Eu não posso ficar esperando cair do céu, cara. E ali aquilo ali, minha esposa porque esse é o meu. É o papel do provedor. Entendeu? E isso é muito da hora, cara. E ali vai vir e ela vai compactar com a força delas. Elas estavam movendo a pipoquinha lá, cara. Ela estava inteira, ela ficou comendo. E elas iam, com certeza, conseguir chegar até a casinha delas lá. Irmão, é isso, a gente tem que ir para cima, sabe? É olhar para esses princípios bíblicos e não olhar essas limitações que são impostas para a gente. Elas são reais, eu não estou negando que não existe. Eu falo isso porque eu também estou passando por as mesmas situações que os irmãos. Vivo como autônomo, tem a hora que não pinga nada e a gente vive um pouquinho que a gente guardou, né? Prospecção para o futuro é trabalhar para que Deus venha prover ali, para que realmente a gente alcance aquilo que a gente almeja. Mas meu papel é fazer o melhor que eu faço e me profissionalizar nisso, ir atrás, né? Não deixar que... E ter sabedoria de guardar para quando vier a seca, você tem o celeiro ali guardado, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente tem até, tipo, não tem preguiça de ir para a luta e tal, só que infelizmente a gente não. Eu estou falando por mim porque eu passei por um processo de gastar muito que tinha. Eu pensava assim, não sei se vou estar aqui amanhã, e se a gente está? Normalmente a gente vai estar, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí você chega lá e você gasta todo o seu provento que você tinha e você fica à mercê, por exemplo. E às vezes não é falta de você gastar a mão e a boca, não é porque você não tem sabedoria de gastar tudo. Porque às vezes nem é ao ganhar, é ao gastar. Ao gastar, às vezes não ganhar, ao gastar, né? Foi o que o pastor Wander comentou também, né? Às vezes você vai lá e gasta mais do que você tem de recurso, né? E é uma filosofia do brasileiro. Meus irmãos, a gente tem que sair dessa realidade, porque nós não somos somente cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos dos céus. Cultura brasileira é consumista, né? A gente precisa realmente pensar diferente. Isso mesmo, né, pastor? Eu vejo o sistema, né? Sistema, a Babilônia, o Egito, que hoje eles querem nos aprisionar. Então, o que é ensinado na escola, um assunto tão importante, né? É para gerar pessoas realmente ignorantes, Independentes. que podem transformar uma família, né? Ter sabedoria com as finanças. E cabe a nós, homens, pais, passar isso para os nossos filhos. E por aí vai adiante, né? E se a gente não sabe, se a gente não sabe, a gente tem que ir atrás, é nossa responsabilidade. Se eu não sei como eu vou projetar o futuro do meu filho, hoje eu tenho que ir atrás. Se eu não tenho recurso hoje, eu tenho que ir atrás. É joelho no chão, meu irmão, e arregaçar as mangas e ir para cima, que nem o Marcos falou. A gente é a formiguinha, né? E hora do cochilo, a gente fala a respeito aqui também, nisso para concluir essa questão, porque ele vai falar aqui a ideia, Salomão, ele continua o ensino e fala sobre o trabalho diligente, ele passa o modelo positivo da formiga até o contraste negativo, né? Boa noite, pastor Geandre. Graças a paz. Quem não conhece, esse é o pastor Geandre, pastor presidente aqui da igreja. Temos alguns visitantes aqui, né? Membros. O Paulo dos Santos, o Paulo veio com a esposa, ele não enxerga. Uhum. Então ele vem toda terça, está esperando a esposa sair lá.
Tá bom. Uhum. Depois subir com ele lá pro Tá, devolvê-lo para a esposa lá, né? Tá bom. Combinado, combinado. Vamos sim, pastor. Bem-vindo. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, pastor Jânio. Obrigado, pastor. Aí, ó. Visita o pastor Geandre aqui, Sandro, o irmão João, Admilson. Parabéns para ele, não? Ô, pastor, paz. Parabéns, Regis. Obrigado. Ninguém contou pra gente. Pastor Jean, irmão Leir. Admilson. Amém. Por ele, isso que é parabéns, pois, ó. Vamos lá. Parabéns, Pelo seu aniversário, parabéns, parabéns, parabéns. Amém. Amém. Por favor. Vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Reginaldo Sim, Matos. Deus. Pedimos que o Senhor o conserve Obrigado. assim, sempre disposto, pronto para servir ao Senhor. Que o Senhor sustente ele em tua presença, conceda os desejos do seu coração e que o coração dele esteja sempre rendido Sim, meu Deus. a Jesus Cristo. Assim nós oramos, rogando para que as bênçãos espirituais sejam sobre a vida do teu servo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Parabéns, pastor. Geandre. Amém. Obrigado, pastor. Pastor. Amém. Obrigado, meus irmãos. Prosseguindo aqui. Então, a gente está falando aqui, ó, e ele fala que muitas vezes ele trabalha a ideia aqui, só para a gente concluir essa ideia desse daqui, então, sobre a hora do cochilo. Ele vai trazer a ideia, então, aqui que muitas vezes nós somos preguiçosos mesmo. Sabe, a gente não quer mudar. Né? Ele falou, preguiçoso, até quando ficarás deitado? A quando te levantarás do teu sono? Ele está falando, sim, daquele que vai na hora do almoço e vai lá, assiste o esporte espetacular e deita e fica lá na sua siesta e se prolonga. Mas ele está falando também, última página aí, galera, meus irmãos. Isso! Né? Um pouco, né? Até quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, né? A tua necessidade como um homem armado. Então, aqui ele está falando, ele começa a fazer umas perguntas que quase até sem paciência, ele olha para a realidade do homem e ele pergunta, até quando você vai ficar usando de desculpa? Até quando você vai ficar deitado dentro desses seus discursos, né? Sendo que você é um homem de Deus? Quando você vai se levantar desse sono? Porque você tem uma responsabilidade. E a ilustração do ladrão aqui apoia o seu ponto, dizendo que para você pode parecer até que foi pego de surpresa, mas na verdade você estava lá dormindo. Na verdade, você estava lá descansando. É porque um homem, um bandido, né, a pobreza que ele fala, que ela prende o homem preguiçoso como um pedinte, que não vai te deixá-lo em paz, até que pegue tudo que ele tem.
Essa é uma aplicação que ele traz aqui. Horas preciosas, oportunidades importantes, eventualmente, ano após ano de produtividade como areia, escorrem pelos vãos dos dedos. Quanto tempo a gente já perdeu? Quantos minutos, quantas oportunidades escorreram pelos vãos dos nossos dedos por causa da nossa sonolência, né? Como a gente colocou, por causa de um cochilo. Como homens, a gente não pode ficar distraído. Esse é o âmago aqui desse último ponto. Não fique tentando se dispensar caso você não se qualifique a um preguiçoso oficial. Ele faz umas perguntas aí. Você é um trabalhador árduo? Você planeja o seu dia para tirar o máximo de proveito dele para a glória de Deus? Quando você acorda ali, você imagina. Compartilharam lá no grupo, né? A dinâmica do Paulo Júnior, né? Aí eu já tinha lido aquela dinâmica. Teve um homem que falou para mim: é impossível você fazer isso. Acordar às 5:30 da manhã, ter uma hora de devocional, depois você vai lá, trabalha, volta para casa, cuida dos filhos, cuida da esposa, lê de novo a Bíblia, ora e depois vai dormir, né? Falaram que é impossível você ter essa dinâmica, porque você chegaram a falar que é impossível isso daí, o cara tem que ser muito robô, falaram para mim, né? O problema é nosso, é isso, é que a gente não é disciplinado como brasileiro, né? A gente não gosta, ainda fala que isso daí a gente gosta do improviso, né? Fica improvisando na sua vida para ver onde que vai dar, né? É hora de colher, é que a gente vê. É engraçado, você falou de acordar 5:30, né? Ler a Bíblia, fazer devocional, levantar e trabalhar. Chegar e começar a Copa do Mundo e falar que todo jogo do Brasil vai ser de madrugada, o camarada vai levantar 2 horas da manhã e vai sair de lá feliz e vai trabalhar. A gente, é disciplina, é prioridade, meu irmão. É prioridade. Sabe, a gente precisa ver, né? Então, você planeja o seu dia para tirar o máximo de proveito dele para a glória de Deus. Você se levanta e chega ao trabalho com alguns minutos de antecedência, ou você só chega ali, sempre uns minutinhos ali já atrasado, né? Você está agradecido a Deus por projetar o trabalho como parte do seu bom plano, porque o trabalho faz parte do bom plano de Deus. Como a gente viu a semana passada, ele não é castigo. O sofrimento do trabalho em si é castigo, mas o trabalho não, né? Uhum. Vamos preparar, se ele não orientar, precisa preparar por quê? Ele construiu a vida. Uhum. Eu creio assim que é isso, é você já ir educando, mostrando ele a realidade das coisas. Porque realmente ele acredita que se ele estiver preparado, o mercado de trabalho, ele tem salário em ele vai ser difícil. Porque na hora que você sair aqui, qualquer lugar que você vê numa empresa, está admitindo, passando isso. Hoje você entra numa empresa, é robô. Hoje o que Você entra numa empresa, tem sessões onde trabalhava 200, 300 pessoas que uma máquina só. Então, quer dizer, não é que eu creio assim. Tem espaço, mas tem que ter força de vontade. é isso. Pastor, Fazer curso, tem que preparar. Tem que preparar os filhos e falar realmente do negócio que funciona.
A gente já percebeu isso, a gente vê isso no jornal toda manhã ou durante o dia, que não é que falta emprego, o que falta é pessoa preparada. Eu peguei um amigo com oficina ali embaixo aí, acho que quase todo mundo conhece, e o cara falou, pô, um carro hoje, para dependendo do carro, para arrumar, tá demorando, o cara tá ali na rede, tá demorando aí 2 meses, dependendo do carro, do que aconteceu até mais. O que está acontecendo? Então não tem mais. Não tem mais peça. Não tem. Mão de obra, não tem profissional, é. Os veteranos se formou, parou, e essa turma que está vindo agora Não quer esse tipo de trabalho. não tem mão de obra. Aqui mudou também o perfil, né? Então, algumas profissões de geração são distintas. E o ruim é que a gente não vive, a gente precisa deles ainda, entendeu? É. Ele não se atualizou. Ele fez um curso de gestão eletrônica, de componente eletrônico. Ele falha. Ele falha. Ele está falando no mercado, porque os carros não são mais mecânicos. É verdade. Essa atualização É necessário. ele tem que correr atrás, né? Correr atrás. Alguém de casa aí tinha pedido para falar? Sandro, diz aí, meu Pastor, irmão. igual o senhor falou aí, que a gente vive, não é impossível fazer. Não é impossível a gente fazer as coisas que a gente vive como robô. Porque eu estava verificando aqui que em Eclesiastes fala, em Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa, né? Então tem lá, Eclesiastes 3, quem lê ela inteirinho, né? Então vamos falar que dá para a gente fazer. O que acontece? A gente, às vezes, a gente começa a fazer alguma coisa já errado de manhã. A gente acordar, em vez de a gente agradecer a Deus pela vida, a gente pega o celular para ver quem que mandou mensagem, o que é isso. A gente já pensa nos gols da rodada, da noite passada, eu quero ver meio-dia, eu quero ver os gols, e a gente acaba deixando os tempos que é tempo para tudo, para cada propósito debaixo do céu, a gente acaba deixando isso de lado porque a gente fica nas coisas do mundo. Mas dá para viver como robô, de uma certa forma, entre aspas, né? Entendeu? É isso aí, minha palavra. Não, perfeito, né? E a gente está nesse mundo dinâmico, meus irmãos. E nós somos homens que Deus colocou nessa geração. Então, o desafio é para mim e para você, para trabalhar os nossos filhos para isso, né? E a gente termina aqui, há uma pergunta que a gente coloca aqui ainda na apostila aí, que eu entreguei para os irmãos. Você recorda da pessoa para quem vocês trabalhando em última instância? Isso é extremamente importante, essa pergunta. Para quem você trabalha de verdade? Sabe, para os autônomos, será que eu trabalho para mim mesmo? Os irmãos, você que trabalha numa empresa, prestador de serviço lá, o dono da obra é que é meu patrão? O que a gente aprendeu aqui? Quem que é que governa todas as coisas? Ô, irmão, Diga, meu irmão, Aleir. uma vez o meu chefe, nós trabalhamos com carpintaria, né? Nós somos telhadistas. E ele falou uma coisa que era para o rapaz fazer um serviço. O rapaz falou, não, mas ninguém tá vendo. Aí ele falou assim, faça de conta que o meu nome agora é ninguém e eu tô vendo. Faça direito. Aí o cara ficou com vergonha, levou aquela repreensão, mas depois também ele aprendeu, ele reconheceu. São princípios, meus irmãos. Faça como ao Senhor e não aos homens. Tudo que vier à mão, faça com toda sua força. Então, é com toda a sua força, com toda a sua dedicação. Então, em última instância, quando você está trabalhando, você recorda para quem você está trabalhando? Ou você faz só para não ser chamado a atenção, ou porque
sua motivação final realmente que é, né? A gente não pode falar, ser hipócrita, falar que não é, né? É claro, algumas pessoas são mais automotivadas que a outras, mas nós somos chamados a sermos motivados pelo temor a Deus. Aqueles que caminham em sabedoria são trabalhadores diligentes e motivados. Você responderá pelo aquilo que você faz com as oportunidades que Deus colocou diante de você. Todos os dias Deus coloca oportunidade diante de você quando você levanta. Então você é responsável por essa oportunidade. E essa oportunidade a gente já trabalhou aqui, né? Então são tempos investidos, planejamento que a gente precisa ter. Eu não sei de que forma isso, mas eu preciso, por exemplo, planejar para a vida da minha filha também, princípios e valores que vão perdurar, não somente a área financeira. É muita coisa. Para a gente parece que é, né? Porque a gente tem que pensar em muita coisa. Mas Deus te deu essa condição e Ele está abrindo seus olhos conforme você faz esse curso aqui. E eu sei que, às vezes, a gente não tem condições de certas coisas. Mas é que nem o que eu vou te falar. Deus trabalha ilumina. Por exemplo, eu lembro que eu queria colocar minha filha no curso de idioma, de inglês, quando ela estava seus 8, 9, 10 anos, já tinha aprendido a leitura. Não tinha condições, por exemplo, naquela época, de fazer uma escola de inglês. Então eu ia na banca de jornal, comprava naquela época, você ia lá CD. comprar um CDzinho, né? CD. Fala inglês e aqueles métodos, né? E eu colocava o fone no ouvido dela, eu já fui professor de idiomas, três idiomas. Aqui nessa igreja, nós tínhamos 12, 13 anos, casou aqui, a família dela casou aqui. As filhinhas dela têm 5 anos e já também falam isso. Então, quer dizer, eu não tinha condições. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. É isso aí. Eu preciso fazer alguma coisa. A gente precisa procurar meios. Deus dá soluções, Deus deu sabedoria, mostrou o caminho, meus irmãos. E a gente precisa buscar, porque existem projetos, existem cursos profissionalizantes, né? Existem meios. A gente precisa de informação, a gente tem condição de ir atrás, né? Uma das coisas que a gente precisa só entender, a gente terminou aqui com a seguinte: você responderá pelo aquilo que você faz com as oportunidades que Deus colocou diante de você. E você colherá as recompensas ou as consequências como você gasta seu tempo. Eu queria que você pensasse lá na parábola dos talentos. Deus ali Jesus ele usa essa ilustração, ele fala que para um ele deu 5, o Senhor, o outro ele deu 2, e o outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. O que isso nos ensina? Que aquilo que Deus coloca na nossa mão, meus irmãos, Ele nos deu porque a gente tem capacidade de administrar. E não somente temos a capacidade de administrar, mas nós temos a condição de multiplicar. Porque somente assim, no final, nós ouviremos: vinde, bendito do Senhor. Entra no gozo, porque foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. São princípios, meus irmãos. Homens sábios aplicam esses princípios no seu coração e começam a praticar. Então cada momento, sabe, o tempo, tudo isso, Deus está olhando, né? Eu não vou entrar na outra aula hoje, né? Porque já faltam média de 15 minutos. A gente vai continuar batendo um papo aqui, vamos ver essas perguntas, mas, irmão? Uhum.
do chefe, a gente começa a trabalhar mais diligente, por alguma coisa para fazer, nós temos a ideia que Deus nos motiva para ele, nós estamos trabalhando, e todo o tempo a gente vai ter essa impressão que o chefe está ajudando a gente. Então nós vamos estar aplicados em todo momento para trabalhar. Né? É o desenvolvimento do temor, né? Realmente, se a gente desenvolver essa ideia da piedade, do temor que a gente viu na base, por que foi tão importante quando a gente aprendeu a base? Quando a gente viu os alicerces, né? Quando a gente viu os fundamentos. Porque a gente viu ali como que o nosso temor ele é desenvolvido, né? Então, quando a gente desenvolve o nosso temor, a gente não pode ficar dando migué mesmo. O nosso trabalho aí, é essa a ideia. Porque como que ele fala? Para que a gente desenvolva o temor, primeiro a gente precisa conhecer quem é Deus. A gente trabalhou isso. E quem que é Deus lá que a gente falou? A gente citou alguns atributos. É o Deus onisciente. E o que significa ser onisciente? Isso, ele tem todo o conhecimento. E quando fala sobre todo o conhecimento, é um Deus, então, que entra na história aqui, né? Ele conhece toda a história, todo o projeto humano, né? Que vê todas as coisas com antecedência, né? É um Deus onipresente. O que significa onipresente? Ele está em todo lugar plenamente. Ele está plenamente aqui agora. Ele está plenamente com você lá no seu serviço. Nós também falamos dentro dos atributos de Deus, porque a melhor forma de você conhecer uma pessoa são através dos seus atributos, né? São através das escolhas que vocês fazem, são através das suas características. Como que você conhece quem é o Regis? Você poderia me explicar quem é o Regis através da característica física, da forma como fala, né? Aqui o pessoal da igreja fala que o Regis é aquele que dançava na hora de cantar, né? Então o pessoal já sabia isso, né? O animado, né? Então a pessoa conhece pelas características. Como a gente conhece a Deus? Pela característica dele. A característica dele a gente falou que era justiça. Quando a gente pensa em justiça, então, o que a gente está pensando? A gente está pensando que ele, então, ele tem um padrão. E ele é justo. A gente até falou aqui dessas imperfeições que a gente tenta barganhar, porque a gente é brasileiro e dá um jeitinho brasileiro para tudo, mas quando a gente olha para essa realidade de Deus, não tem como você dar migué. Porque ele tem um padrão de justiça muito elevado. Sim, ele se curva para uma prostituta. Fala, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Mas ele faz isso para elevar a prostituta para o padrão dele, e ele despede a prostituta dizendo, vá e não peques mais. Então ele tem um padrão elevado ali de justiça. Então o nosso temor ele é desenvolvido quando a gente conhece Deus. E depois ele afunila dizendo, no que a gente já aprendeu nos fundamentos, que ele desenvolve então aquela ideia de que Deus vê tudo. Você já pensou que lá no seu trabalho o patrão não está vendo? Mas Deus está vendo, porque Ele é onisciente. Isso não implica só quando você está no seu computador vendo pornografia. Mas Deus está vendo lá também, quando você está lá. E quando você está fazendo coisas que você prometeu para sua esposa que não faria mais. Só que ela não sabe, você continua fazendo. Deus está vendo, porque Ele é onisciente. E não só está vendo, Ele é onipresente, significa que Ele está plenamente presente ali. Então isso tem que desenvolver o nosso temor, meus irmãos, aqui. E quando a gente olha aqui, então a gente conclui essa fala aqui. Fomos convidados, né, a aprender com a formiga.
E o texto aqui, a gente viu isso até humilhante, né? Agora há pouco a gente estava lá em cima, eu estava pensando nisso, porque encheu de formiga, não é formiga, não, uns bichos voadores, mas eu lembrei da aula lá, né? Tipo aqueles de sala em cima, né? Por causa, né, no salão, o Joãozinho estava com medo, o Joãozinho é meu menino de 4 anos, e aí eu fui ensinando ali para ele como não ter medo, né, da formiga, porque ele é maior que a formiga, né? Na hora que eu lembrei isso, falei, olha, é um bichinho desse tamanho que Deus nos ensina. Ele fala, olha para ela é diligente no trabalho, ela não faz corpo mole, ela planeja o futuro. Até quando você vai ficar usando desculpa? Até quando você vai falar é porque você... Ei, eu falo isso por mim. Uma realidade que seu pai também era muito pobre, muito humilde, e achava que a vida era só sobreviver, né? Meus irmãos, a gente não está aqui para dizer eu sou tão assim, né? Porque as pessoas veem esse tipo de coisa, ó, eu gasto dinheiro demais, nossa, isso daqui é da minha família, eu sou tão assim, né? É minha cara, mas não é. Deus está te chamando aqui para viver em sabedoria, né? E a gente viu aqui sobre aproveitar oportunidades, e a gente colocou algumas avaliações aqui só para pensar. Então, baseado em Gênesis 2 e 3, contraste o trabalho do homem antes e depois da queda. Qual é a diferença? Suor, e tem mais uma outra palavra que o texto diz, são as questões aí da última página aí, para... Suor é resposta, né? Resposta não está aí, né? Porque senão não fica pergunta, né? Foi, a gente já viu aqui, né? Em Gênesis 2, como que era o trabalho? Era o trabalho que Deus já tinha projetado para o homem para que o homem fosse útil. O homem já tinha posto o nome nos animais, ele tinha que lavrar a terra ainda, irrigar. Então, o problema não é o trabalho. Daí, quando a gente vai para Gênesis 3, o homem pecou, e aí o trabalho, então, Deus fala, a terra é maldita por sua causa. A gente vê o texto dizendo isso. Então, você vai plantar e ela não vai dar, muitas vezes. Então, debaixo do seu suor e fadiga, você vai trazer alimento para sua casa. É uma bênção, mas vai ser sofrido. Você percebe isso? Não vai ser tão simples. Você vivia no paraíso. Agora você vai aprender o que é sofrimento para dar valor ao paraíso. Não é assim que muitas vezes Deus, e a gente vê administrando as nossas vidas, quantas vezes Ele nos leva para desertos, para que a gente valorize os momentos de bonança, momentos bons. Quantas vezes nos leva para a tempestade, para que a gente aprenda que Ele tem poder para acalmar o mar. É assim que Ele age. Com o fato de Deus ser onipresente, como isso deveria afetar a nossa ética no trabalho? O que é ética? Alguém? Conjunto de valores, né? Princípios morais que regem sociedade, só que o cristão ele é regido por uma ética superior, porque a nossa ética é fundamentada nas escrituras. E a gente olha para o Sermão do Monte, né? Qual que é a ética do Sermão do Monte? Ética do mundo, você não pode adulterar simplesmente com o fato consumado com uma mulher casada, mas o mundo ainda fala mais, siga seu coração. Seu coração, ele vai te determinar. Então, você pode pular cerca de vez em quando se você estiver amando, se estiver te apaixonado. Mas qual é a ética do Sermão do Monte sobre o adultério? Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério contra ela. Se você chamar seu irmão de idiota, você cometeu
Olha, é a graça, hein? Se você pensar, essa é a graça, meu irmão. Você cometeu assassinato contra ele, né? E o Sermão do Monte, então, ele traz uma ética superior, e a nossa ética superior, porque a gente anda além do que as pessoas aqui andam. A gente não é guiado pelos princípios do mundo, pela a margem do mundo. A gente trouxe aqui o exemplo, né? Porque se eu for guiado pela linha horizontal, realmente, meus irmãos, eu vou que nem aquele advogado que eu cheguei a comentar aqui, que a gente conheceu, que celebrou, mesmo sendo cristão, quando ele fez a adoção de criança para o primeiro casal homossexual aqui da região. Ele celebrou porque ele estava oficializando aquilo que era regular, regularizado. Ele falou: esse é meu trabalho. Se existe, se o direito, se a legislação aprova, né, eu faço. Eu não estou indo contra a lei dos homens, eu estou oficializando aquilo que é social. Só que nós, como os cristãos, somos chamados a viver numa ética superior a essa. Tem tudo que é legal é moral, né? Tem tudo que é legal, moral, sabe? O Paulo, ele usa lá, né? Tudo me é lícito, mas isso ele vem até uma frase, era um jargão lá de Corinto, né? Isso ele é inspirado, mas não é uma palavra vinda de Deus. Era tipo um dito popular lá de Corinto: olha, tudo é lícito. Aqui a gente pode fazer todas as coisas. Aí Paulo vai lá e aplica. Tá bom, você quer fazer bebediz? Porque lá tinha até mulheres que entravam prostitutas no templo, né? Que daí aí vem todo aquele contexto do homem ter cabelo curto e a mulher ter que ter cabelo comprido. É ali que traz aquela ideia, porque o véu era uma honra para a mulher, então o cabelo é um véu natural. Dentro desse contexto que eles estavam acostumados a viver, com prostituição, tudo é válido. Coisa de corintiano, sabe? Então tudo é válido, tudo é possível, né? Tinha até uma frase lá na época de Coríntios, é corintinizar. O corintianizar é essa ideia realmente de fornicar, de viver essas coisas, tal. E ele fala: olha, vocês dizem que tudo é lícito. Daí Paulo completa: mas nem tudo me convém. E a gente vive dentro desse padrão e dessa lei que é soberana. Nosso princípio ético é elevado. Voltando àquele advogado. Acho que há 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos atrás, a gente ouviu uma história que foi notícia no mundo, no Brasil todo, pelo menos. Um casal homossexual, Poá ou Itaquá, não me lembro muito bem agora, que pôs fogo em 2 crianças que estavam trancadas dentro de uma casa. Eles tinham se divorciado e um que ficou com as crianças pegou fogo na casa e as crianças morreram. O mesmo casal. Foi celebrada a união e que foi dada às crianças para eles cuidarem. Senão a gente foge de princípios, a gente vê o final é trágico. Foi Poá. Agora é a celebração. A custódia de quem estava, quem é a culpa. A gente precisa ver que os nossos padrões são elevados. A gente precisa demonstrar isso em todo o tempo para os nossos filhos. Hoje vieram comentar assim que eu estou deixando a Sarinha ir para a escola, andando, né, sozinha. Nossa, mas nesse tempo tão complicado. Fala, no meu tempo também era complicado. Eu sei, durante muito tempo eu colocava ela na porta ali, né? Mas hoje, o perigo maior, meu irmão, ele está através da filosofia e da influência da internet. É aquilo que entra na mente dela e no coração dela. Aonde que eu tenho que protegê-la mais? Eu vou protegê-la fisicamente também. Eu conheço o caminho de casa, fui umas 3, 4 vezes, desci com ela, né? Acompanhei, vi se não tinha perigo, teoricamente, no caminho. A gente foi prudente nisso. Mas a influência maior, meu irmão, é aquilo que ela assiste. A influência que ela tem dentro da escola.
os amigos. Sabe, é isso. Muitas vezes a gente está guerreando a guerra errada. Falta sabedoria. Último aqui, né? Só a avaliação pessoal. Baseado na sua ética de trabalho, que tipo de testemunha você é para o Senhor quando você trabalha? Queria de verdade que você pensasse ali. As pessoas sabem que você é do Senhor ali? Que você é crente? Eu chegava uma vez que eu trabalhava ali na loja onde é de mais som hoje, né? Quando eu trabalhava ali, o pessoal, o dono um dos sócios lá já levantava a mão e gritava aleluia, né? Porque falava, tá chegando crente aí, né? Tá chegando Regis. Eu não parava de falar de Cristo, sou apaixonado por ele, né? E você? Será que você é um 007 lá no seu trabalho? É um agente secreto? Né? Ninguém sabe que você é do Senhor lá, né? Mas Trabalhava numa empresa, ela foi elegida. Teve a confraternização da empresa música. Eu falei com um copo de vinho, eu não tomei. Aí ele voltou com um copo de uísque e não bebeu. Aí ele veio de novo, você é crente? Não sou. Aqui você carrega a Bíblia? É. Pensei que você era mais inteligente. Uma semana de perseguição ficou da melhor. irmão, é assim mesmo. Prossigamos, porque já passei por coisa parecida também, ao ponto de que a pessoa chegava assim, o seu Deus é tão poderoso, por que ele não faz uma pedra que ele não pode carregar? Eu falo, tá certo, é por causa disso, porque o nosso Deus também é onisciente, ele não vai fazer nada contra a sua própria essência. Né? Pensemos nisso, consideremos essas coisas que a gente conversou. Fica o desafio ainda de fazer a lição de casa com a esposa. Alguém não recebeu a lição de casa da semana passada? Cadê as lições de casa? A lição de casa é importante. Alguém pelo menos olhou a lição de casa em casa? As tarefas? É pessoal, mas a gente vai ter um momento aqui que a gente vai avaliar, meus irmãos. Por isso que eu queria que os irmãos aplicando. a primeira parte, entendeu? Pelo menos, que é o quê? Você colocar uma bola que você faz. Quem está chamando? Falando, eu estou aplicando isso aqui, né? Desses 103 aqui, alguns não têm mais condições. Isso. Então é isso aí, a gente não só tem que aplicar, mas eu queria que a primeira coisa que a gente fizesse é fazer uma bolinha aí no que os irmãos já fazem, tá? E a gente vai pensar a respeito disso. Você passa para quem não tem, pastor, por favor? São 103. O Felipe e o... São 102 a princípio aí. Mas os irmãos podem sugerir mais coisas, tá? Porque você vai ver. Quando você apresentar para sua esposa, ela vai falar que é pouco ainda. Ela vai falar que é pouco ainda. Né? Elas estão, eu que forneci para elas também. Né? Fala, não é só os homens que vão ser sábios, não. As mulheres estão fazendo, mas você sabe conforme o que a gente está orientando aqui. Caminhar junto, em conexão. Amém? Então, faça o que a esposa vai fazer também. Então, é isso. Vou terminar aqui falando só mais uma coisa. O irmão comentou aqui sobre o curso de inglês, eu me lembrei agora, eu queria só encerrar com esse pensamento. O pastor Walter, uma vez, ele comentou que de uma história de um pai que ele tinha 2 filhos, né? E dentro desse filho ali, desde criança, ele almejava algumas coisas com o filho, mesmo sem ter condição. E para um filho que ele queria que fosse aviador, ele colocou um quadro de um avião na parede. E para o outro filho, ele queria ali que o filho fosse um arquiteto, e ele colocou um quadro de um prédio muito bonito ali. E ele terminou a ideia e a ilustração ali dizendo o seguinte: vocês se imaginam o que essas crianças, obrigado, meu irmão, se tornaram quando ficaram adultas?
aquele que teve um quadro pendurado ali de um avião, ele se tornou um piloto de avião quando cresceu. E aquele que tinha ali um quadro com um prédio pendurado na parede se tornou um empreendedor, construtor, se tornou muito próximo. E sabe por que isso? Porque como aquilo que sua mente pensa, assim é. Tanto as crianças verem aquilo, elas foram maquinando e foram pensando, foram guardando no seu coração, fruto de oração dos pais, encaminhamento nisso. As crianças se tornaram aquilo que elas viram. A sua mente pensou, isso é. O pastor Jânio pregou sobre isso. Foi domingo de manhã, se eu não me engano. Né? Então que Deus guarde os nossos corações. Pregou isso também, né? Amém? De acordo com Deuteronômio, não é só na parede, é na porta, é nos umbrais, em todo que é canto você pode colocar texto bíblico, referências ao Senhor, né? Porque os nossos filhos têm que ser inculcados, né? Então, em tudo, nós precisamos ser diligentes. Olha, eu acabei a aula 15 minutos antes, passei ainda 3 minutos. Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? Vamos orar para terminar. Pastor Fábio, ora para a gente. Ora com o microfone aqui, pastor. Abençoa os irmãos de casa também. Oremos. Grandioso Deus e querido Pai, nós agradecemos ao Senhor por estar nos ensinando a ser homens melhores, a ser homens, ó Pai, que educam seus filhos, preparando eles para o reino do Senhor. Mas nos ajuda, Pai, nessa tarefa, que não é fácil. Nos ajuda, Pai, a vencermos nós mesmos, a nossa macheza e tudo aquilo, ó Pai, que vem contra nós. E que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Abençoe cada um que aqui está, cada homem que está em casa, participando desta aula, e também aqueles que não puderam participar nesta noite. Que a graça e a misericórdia do Senhor se dê sobre todos nós. E assim nós oramos grato, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos de casa. Obrigado pela participação de cada um. Que o Senhor possa abençoar. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a semana que vem. Boa noite a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite, boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Parabéns. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Deus abençoe, viu? Valeu. Do pastor Vando. Deus abençoe, querido. Obrigado. Fique à vontade. Meu irmão, Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão.